Pai do Senhor, queridos irmãos, iremos falar de mais um foco na nossa leitura diária, na nossa lição de adultos publicadas pela CPAD para este segundo trimestre deste ano de 2023. O tema central da lição a qual estamos estudando, irmãos, é relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. A lição a qual vamos estudar é a lição de número 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. A nossa leitura diária, como sempre eu tenho falado, tem um tema e tem um texto para nós estarmos lendo de segunda a sábado. E vamos tratar de dois temas hoje. O primeiro é falar com sabedoria e o segundo, leia a palavra de Deus com os seus filhos. Os textos se encontram em Salmos, capítulo 49, verso 3, e Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e o 7. Salmo 49, 3, nos diz assim: a minha boca falará de sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento. Deuteronômio, capítulo 6, verso 6 e 7 nos diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua cama, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Amém? Irmãos, aqui nos Salmos 49, nós vemos o salmista, ele falar com sabedoria, nos dando esse exemplo para que nós venhamos falar com sabedoria. Ele diz assim: os meus pensamentos serão claros e falareis palavras de sabedoria. Aleluia. Irmãos, nós que servimos a Deus, nós devemos falar com sabedoria, irmãos. Nós devemos pensar antes de falar algo para alguém. Nós não devemos ser dessas pessoas que falam tudo assim que pensa, venha falar, irmão. Nós devemos ver se realmente aquela palavra vai ser edificante para a vida daquela pessoa. O salmista diz: minha boca falará de sabedoria. E tem, irmão, pessoas que a boca, em vez de falar somente de sabedoria, só fala de coisas que não agradam ao Senhor. Eu pergunto a você, o que você tem falado? Será se tem agradado ao Senhor? O salmista disse: minha boca falará de sabedoria, ou seja, pronunciarei sentimentos que são sábios, que são importantes para todos, irmãos. Sentimentos que permitirão que todos tenham uma visão justa do assunto sobre o que eu falo. Isso aqui, irmão, indica a confiança que o salmista tinha em suas palavras, no que ele estava prestes a pronunciar, como sendo eminentemente merecedor de atenção, porque eram palavras de sabedoria, irmãos. Aleluia. E a meditação do meu coração deve ser compreensiva. O que nós podemos, irmão, refletir aqui é que essa expressão, nesse assunto aqui em consideração, nos dá a ideia em que o salmista estivesse o quê? Meditando sobre o assunto.
que ele iria falar. Medite mais, irmão, naquilo que você vai falar para as pessoas, sobre o que era. Somente ele disse: eu meditarei sobre este assunto, sobre o que é verdadeiramente sábio, naquilo que ele ia pronunciar para as pessoas. Então, irmão, agora, ele daria essa expressão ao resultado de suas meditações. Então, ele daria as suas palavras conforme o resultado do que ele tinha meditado. Não era a sabedoria em geral, nem a inteligência ou o entendimento propriamente dito sobre o qual ele pretendia expressar, irmão, os seus resultados de seus pensamentos, mas apenas o valor adequado a ser associado à riqueza das palavras faladas com sabedoria, irmão. Há uma riqueza, irmão, quando nós falamos com sabedoria. Deuteronômio 32, verso 2, nos diz assim: que o meu ensino caia como a chuva, e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo e como garoa sobre tenras plantas. Aleluia. Irmãos, quando a chuva cai, né, que desce como um orvalho, como uma chuva branda, como uma garoa, irmãos, você não sabe o efeito, né? É um efeito maravilhoso que, aleluia, essa chuva faz nas plantas, nos pastos, né? Louvado seja Deus. E assim, irmãos, são as palavras proferidas com sabedoria, o ensino proferido com sabedoria. Faz um efeito tremendo, irmão, na vida das pessoas. Então, que nós venhamos falar com sabedoria. Louvado seja Deus. Segundo, leia a palavra de Deus com seus filhos. Deuteronômio, irmãos, aqui em Deuteronômio, né, diz aqui que o meu ensino, ou seja, guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Veja aqui, irmão, não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Mas infelizmente hoje, muitos estão negligenciando isso, não estão ensinando aos seus filhos. E ele diz mais aqui, ó: repitam essas leis em casa, fora de casa, quando se deitando, ou seja, quando se deitarem e quando se levantarem. Ele disse em todo o tempo, ensinem. Então essa passagem encerrada no tema central de Deuteronômio, irmão, estabelece um padrão que nos ajuda a vincular a nossa vida diária à palavra de Deus. Precisamos amar a Deus, pensar constantemente sobre os seus pensamentos. Precisamos, irmãos, ensiná-los a nossos filhos a viverem cada dia de acordo com as instruções divinas. Louvado, engrandecido seja Deus, irmãos. O Senhor enfatizou a importância de os pais ensinarem a palavra de Deus aos filhos. A igreja e as escolas, irmãos, né, cristãs e as escolas dominicais não podem negligenciar essa responsabilidade também de ensinar as crianças, né? Mas o ensinamento começa nos lares, irmão. Através dos pais começam o ensinamento aos filhos. A Bíblia, ela contém muitas lições objetivas e práticas. Seria uma pena, irmão, estudá-la apenas uma vez por semana.
Às vezes, as verdades eternas são aprendidas de forma mais eficiente em uma casa e em uma escola. Aleluia! Onde há temor a Deus. Os hebreus, eles foram extremamente bem-sucedidos ao tornar, irmão, o ensino, parte integral, o ensino da lei, da palavra de Deus, como parte integral de sua vida e para a vida dos seus filhos. O motivo do sucesso foi o quê? A combinação entre a educação religiosa, o ensino da palavra e uma vida prática. Glória seja a Deus. Então precisamos, irmãos, ter isso. Precisamos ter esta combinação, né, entre a educação dos nossos filhos através da palavra e que essa palavra venha a ser praticada diariamente na vida deles e nas nossas vidas. Eles, irmãos, os hebreus ali, né, o povo de Israel, eles utilizavam o contexto diário para ensinar sobre Deus. Aí nesse versículo aqui, a qual nós lemos em Deuteronômio, né, 6, louvado seja Deus, e 7, nós vamos ver, irmãos, aqui, que a chave para que nossos filhos aprendam a amar a Deus está em quê? No ensinamento. Está no ensinamento, irmão. Louvado seja Deus. Se você deseja que eles sigam a Deus, é preciso que o Senhor se torne presente em suas experiências diárias. É necessário ensinar seus filhos de forma zelosa a verem Deus em todas as áreas da vida, irmão. E não somente nas coisas que são relacionadas à igreja, não, irmão. Eles devem ver Deus em todas as áreas de suas vidas. E para isso precisam aprender. Para isso os pais precisam ensinar, glória a Deus, ao filho, ao caminho que ele deve andar. Amém? Então ensine o seu filho, louvado seja Deus. Ensine ao seu filho a palavra do Senhor. Instrua ele no caminho em que ele deve andar, irmão. Louvado seja Deus. Leia a palavra de Deus com eles, né? E também medite nas palavras em que você vai dizer para, né, os seus filhos e para as pessoas ao seu redor. Fale com sabedoria, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família e fique com essa meditação em nome de Jesus. Amém. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia.